aferição do exercício abusivo do direito por vulneração à boa-fé depende também do conhecimento de quais são os deveres que a própria boa-fé edifica na celebração de um contrato de trabalho. E é isso que nós vamos tratar. O primeiro ponto é a boa-fé enquanto cânone hermenêutico integrativo contratual. E aí nós temos 2 pontos importantíssimos a verificar. Primeiro, a função do contrato. E segundo, comportamentos das partes que não estão previstos no contrato, mas que são essenciais à própria execução daquele contrato. O comum é que na celebração de um contrato, as partes deixem explicitado todos os efeitos advindos daquele contrato. As obrigações que cada uma das partes tem, os direitos que cada uma tem no âmbito daquele contrato. E naquelas situações em que esse comportamento, esses deveres e obrigações não são regulados, vamos aplicar de modo supletivo as normas legais que estão previstas para aqueles contratos, desde que o contrato seja típico, né? Desde que o contrato que esteja regulado. Porque nós sabemos que o princípio da autonomia contratual permite criação de figuras contratuais novas, que não há regulação legal, e aí vai ficar mesmo a aferição desses deveres e obrigações à luz, né, do interesse buscado pela parte. Então, quando há a celebração de um contrato, espera-se que o contrato atinja ou ele cumpra interesses para ambos os contratantes. O contrato ele é celebrado para que os 2 contratantes ganhem alguma coisa, tirem algum proveito desse contrato. Então, na análise dos efeitos advindos ou das obrigações advindas para cada um dos contratantes após a celebração do contrato, é imperioso que se verifique se essas obrigações que não foram explicitamente acordadas entre as partes, se elas são esperáveis, porque delas advém o resultado do contrato. Se não for previsto que o contratante A ou o contratante B adotasse determinado comportamento, mas sem aquele comportamento o contrato não atingiria a função para o qual ele foi concebido, ou não propiciaria que do contrato adviesse o ganho que o outro contratante estava esperando, né? Embora não tivesse previsto aquele comportamento, é óbvio que aquele comportamento ele é implícito no contrato. E aí é que vem a boa-fé. Se o comportamento não foi traçado pelas partes no contrato, mas ele é inferível, ele é esperado pela própria natureza do contrato, e para que o contrato atinja a sua finalidade positiva para cada um dos contratantes, vem o princípio da boa-fé e integra o contrato e diz, não está aí previsto que a sua obrigação era fazer isso, mas se você não fizer isso, o contrato não vai atingir a sua finalidade. Então é óbvio que seria uma obrigação, né, inerente ao contrato que advém da boa-fé. Nós temos distintos exemplos legais de obrigações supletivas criadas por lei e que nada mais são do que a recepção pelo legislador de construções que já tinham sido interpretadas pelas partes em função da boa-fé. Quer ver um exemplo em relação ao contrato de representação comercial? Tem um dispositivo, agora eu não me recordo, mas depois a gente pode ver, em que fala que se no contrato por prazo indeterminado, um dos contratantes fez investimentos expressivos para a própria execução do contrato, apesar do contrato ser por prazo indeterminado, o outro contratante, o que não fez investimento, não pode romper o contrato assim, logo, imediatamente. Porque senão ele estaria frustrando essa boa-fé, essa regra de boa-fé, e frustrando ao contratante que fez investimentos, ao menos tirar os investimentos que ele fez. Imaginemos alguém que contrata um representante comercial que faz um contrato com a empresa para a distribuição desse produto dessa empresa aqui na Bahia. E ele não tinha mercado aqui na Bahia. Então ele começa, contrata alguns prepostos, contrata alguns pontos para poder pegar a mercadoria para distribuição, ele faz investimentos, né, econômicos, faz um contrato por prazo indeterminado, depois que ele faz todo o investimento, compra veículo para poder dar aos vendedores e tal, aluga alguns pontos ou compra, sei lá o quê. E ele tem todo esse investimento, 1 mês, 2 meses depois, 1 ano depois, sei lá, a empresa não contrata por prazo indeterminado, dá um aviso prévio, estamos rompendo o contrato e vamos pagar as verbas indenizatórias ali que estão previstas no contrato pela sua ruptura injustificada por parte dos contratantes, sendo o contrato por prazo indeterminado, né?
qualquer das partes pode romper o contrato a qualquer momento, bastando que cumpra o aviso prévio lá, mínimo, certo? Mas é óbvio que essa solução, ela traz prejuízos enormes ao outro contratante. E é óbvio, né, se dizer que se a pessoa soubesse que o contrato só ia vigorar 1 ano, ela não teria feito aqueles investimentos. Então fez os investimentos porque confiava que, apesar do contrato ser por prazo indeterminado, ele teria uma vigência relativa no tempo que lhe propiciaria retirar ganhos. Então, hoje nós temos norma legal tratando disso. Mas se não houvesse norma legal tratando disso, né, essa norma poderia ser integrada ao conteúdo do contrato a partir do princípio da boa-fé. Precisa dizer, você tem que tirar algum tempo para que dali advenha algum ganho para o trabalhador. Então, esse conteúdo integrativo, a partir da boa-fé, ele é importante, porque permite que o contrato tenha um desenvolvimento, um desenrolar, que propicie a ambos os contratantes tirar do contrato o proveito econômico que elas esperavam daquele contrato. Certa vez eu estava conversando com um colega sobre abuso do direito, e ele me deu um exemplo que eu acho expressivo desse conteúdo de interpretação e integração do contrato de trabalho a partir da boa-fé objetiva, né? Ele tratava de um exemplo de uma professora que trabalhava numa escola particular e cujos salários tinham sido atrasados no mês anterior. Ela ficou 1 mês de salário atrasado, quando foi receber, já tinha uns 10, 15 dias de atraso, muito chateada. A diretoria da escola conversou com ela, não, é porque foi uma situação, né, emergencial, provisória e tal, atrasou, ela muito chateada, recebeu o salário e tal, não disse nada. No mês seguinte, novamente, o salário atrasou. É óbvio que todos nós ficamos para morrer quando o salário atrasa, né? Porque você tem os compromissos, cartão de crédito, luz, escola de menino, mercado e tudo. É um caos na vida de qualquer trabalhador, um atraso de salários. E houve atraso no mês seguinte houve outro atraso. E ela, muito indignada com o novo atraso, chegou na sala de aula, repleta de crianças e adolescentes, e compartilhou com os alunos isso, mostrou sua indignação, essa escola atrasa os salários e quer um desrespeito com os alunos, atrasar o salário, e eu estou aqui muito chateada, reportou a situação dela. E, ato contínuo, quando a direção da escola soube que ela tinha feito essa preleção em cada uma das salas que ela deu aula, a dispensou por justa causa, e aí o processo veio à justiça. E aí análise, a situação enseja a justa causa ou não enseja a justa causa? As situações de justa causa são somente aquelas explicitadas na CLT, né, artigo 483, né, do empregador 482, ou é possível, né, que a partir da boa-fé objetiva tenhamos possibilidade de construção de outros elementos, outros deveres para as partes no contrato de trabalho. E analisando a questão, eu cheguei à conclusão que sim, nessa situação específica, sim. Observem que o contexto da situação permite, né, a interpretação de que a conduta daquela professora, não obstante ela tivesse muito certa na sua indignação em relação ao atraso do salário, mas o meio de revelar essa indignação se manifestou abusivo. Ela está no direito da liberdade de expressão dela? Tá, mas o meio foi abusivo, né? E é diferente de situação. Imaginemos o mesmo professor numa universidade e o professor numa sala de ensino médio ou de crianças, né, no ensino fundamental, que estão ali, né, não tem nada a ver se a escola está pagando o professor, se não está pagando, são crianças, não tem maturidade, nada, e ter que compartilhar com a professora essa situação. É uma situação que também acaba vulnerando um certo dever de lealdade, porque, né, o contrato de trabalho, embora os receptores, na minha visão, sejam realmente os alunos, mas e ela tenha razão na sua indignação em relação ao atraso de salários, é uma situação que poderia ter sido contornada ou resolvida de outra forma sem a exposição dos crianças. Se fosse uma universidade, talvez, né, a análise pudesse ser diferente. Vejam como a boa-fé ela comporta, né, análise no caso concreto. Uma coisa é você estar com adultos e ali, né, não sei se teria a mesma interpretação
da lesão, do abuso de direito da professora, se ela tivesse, sei lá, num grupo de estudantes universitários, no corredor da escola, conversasse com o outro, poxa, estou aqui chateada, a escola atrasou o salário e tal, assim, lá, do que a postura que ela adotou em relação a crianças, né, a crianças e adolescentes na escola. Então, vejam como o tema comporta muito discussão. Estou dizendo a minha opinião na discussão com um colega, reportei a isso, mas como o tema comporta discussão, porque comporta discussão em relação a essa lesão à boa-fé, né? E se houve lesão à boa-fé, né, há possibilidade de aplicação pelo juiz de uma solução que não está preconizada no Código, né, no artigo 482, e repito, leiam o artigo 482, a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre isso mais à frente, mas leiam o artigo 482 e também o 483, que são situações, né, de falta praticada tanto pelo empregado quanto pelo empregador, né, um para justa causa, outro para restrição indireta, e vejam quanto tantas delas nada mais são do que incorporação pelo legislador de posturas de boa-fé objetiva no âmbito da relação de trabalho. Se você fala em ato de improbidade, você está falando, né, de lesão à boa-fé. Né? Se você fala de incontinência de conduta, você está falando de lesão à boa-fé. Né? Então, essa função da boa-fé, que está lá prevista no artigo 421 do Código Civil e que é de aplicação subsidiária ao contrato de trabalho, né? Então, a boa-fé é um elemento que integra o contrato e deve ser utilizado na interpretação do contrato e no contrato em geral. Está lá no Código Civil, na teoria geral do contrato. E se está na teoria geral do contrato, pode ser trazido para o contrato de trabalho. E se a boa-fé permite a integração do contrato, essa integração também possibilita a criação de obrigações para as partes. Obrigações que não foram previstas pela lei, que não foram previstas no contrato individual, mas que são esperadas pelas partes, porque se não forem, se a postura de boa-fé não for adotada, isso pode comprometer o resultado final do contrato, seja para o contratante, seja para o outro. Né? Outro exemplo que permite a interpretação do contrato à luz da boa-fé, isso aí foi um exemplo que eu vi na prática, num dos processos analisados. Situação de um trabalhador, uma trabalhadora, que ajustou o contrato de trabalho com determinada empresa, a empresa me deu sua carteira, que eu vou assinar, você começa a trabalhar daqui a 2 semanas. A empresa estava se estruturando ainda para começar a sua atividade daqui a 2 semanas. Me dê a carteira, porque você já começa a trabalhar. Levou a carteira da moça, no dia aprazado para começar o contrato de trabalho, ela compareceu ao setor de serviço e recebeu a carteira dela anotada e a anotação cancelada. Né? E ela ajuizou uma reclamação, né, pedindo a indenização por danos materiais e morais advindos desse ato do empregador. Aí juntou aos autos também uma declaração em que, nessa declaração, um terceiro dizia que ia contratar ela, mas que não contratou porque ela já tinha firmado o contrato de trabalho com o reclamado em questão. O documento não foi pugnado. Né? Não vamos entrar aqui em discussão da validade da declaração, que a gente sabe que declarações não valem como prova, né, documental, a não ser que a testemunha venha, a pessoa venha a juízo e reproduz o que está contido na declaração. Prova a declaração, mas não prova o fato contido na declaração. Mas não foi contestado, então, à medida que não foi impugnado, acaba valendo como fato ali contido. A interpretação que eu fiz da situação é que ela tinha realmente um legítimo, um legítimo direito, pelo menos a recomposição do valor, né, do período que ficou com a carteira anotada e depois foi cancelada e ela ficou, nem trabalhava, nem foi um período de mais ou menos uns 15 dias, né, que ela tinha a indenização. E isso sem você contar, né, a frustração que ela teve, se realmente for verdade, a situação de perder o emprego anterior, né. Não, mas não tem prejuízo, não trabalhou, e se o empregado tem o poder potestativo de botar o empregado para fora a qualquer momento, ele também tem de voltar atrás e não contratar. Sim, nós não estamos aqui discutindo o poder potestativo do empregador. Nós estamos discutindo aqui, porque quando ele exercita esse poder potestativo de dispensa imotivada a qualquer momento, ele tem como consequência uma reparação taxativa que já está prevista na legislação. Né? Ele pode romper o contrato a qualquer momento, mas rompendo ele tem que pagar
né, o FGTS, 40%, que são indenizações taxativamente previstas pelo ordenamento jurídico para essas situações de ruptura imotivada do contrato de trabalho. Não está aqui em discussão isso. O poder potestativo existe. Mas nós vimos que o abuso do direito ele ocorre no exercício de posições jurídicas ativas, no exercício de direito potestativo. Ele podia voltar atrás no ato de contratar. Mas se essa postura dele, no exercício desse direito subjetivo, desse direito potestativo, ele frustrou uma expectativa, uma confiança legitimamente despertada em outrem, em relação à celebração do contrato. E pior ainda, se dessa confiança adveio o prejuízo material, esse prejuízo tem que ser ressarcido. Eu entendo que esse prejuízo tem que ser ressarcido. E o fundamento não é a ruptura imotivada do contrato. O fundamento é o abuso do direito. Porque, né, a postura ética de boa-fé é exigível, já que não ia contratar, mudou de ideia, ligasse, olha, né, mudamos de ideia, não vai começar e tal, deixar a moça aguardando para começar o contrato, perder outras oportunidades de trabalho, para depois dizer agora não vai dar, né? Então, isso sem a gente entrar aqui em discussão em relação ao dano moral, mas pelo menos em relação ao dano material, me parece que é uma consequência, né, evidente, e essa consequência essa solução só advém se você for interpretar deveres na pré-contratação, deveres e posturas que são esperadas das partes e que são esperadas a partir, né, desse critério da boa-fé objetiva. A segunda função da boa-fé objetiva diz respeito à criação de deveres jurídicos. E aqui, no âmbito do contrato de trabalho, nós temos aí uma gama de exemplos que podem ser tirados, né, da nossa realidade, da vivência que nós temos em relação aos processos. Nós sabemos que de todo contrato advém deveres, né, para as partes. Deveres que são principais e alguns são secundários. No contrato de trabalho nós temos deveres principais e secundários. Em relação ao empregador, a principal obrigação dele é a remuneração, o pagamento do salário, a remuneração das vantagens salariais, hora extra, sono noturno, que são todas aquelas regras corporificadas. Mas tem também deveres secundários, né, deveres secundários que estão previstos, né, na lei, e alguns deveres secundários que não estão previstos na lei, que estão previstos, né, que são construídos a partir dessa interpretação do contrato ou a partir da boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva, ela é uma fonte normativa e fática do contrato de trabalho. Por que fonte normativa e fática? Porque da boa-fé objetiva advém a construção de deveres laterais ou anexos ao contrato de trabalho. Deveres laterais esses que em alguns momentos podem ser, inclusive, principais no contrato de trabalho, como reputo sejam, por exemplo, dever de segurança em relação à incolumidade física do trabalhador. E deveres que podem ser secundários no contrato de trabalho, como, por exemplo, o dever de informação, o dever de colaboração, nós vamos ver mais adiante. Mas é a fonte normativa e fática, por quê? Porque da boa-fé advém uma regra de conduta que é esperada das partes no exercício do contrato de trabalho, certo? Mas essa regra, ela não é colhida a não ser dos fatos. Porque é uma regra que é construída a partir da situação fática, a partir daquelas características, das vicissitudes, das peculiaridades de cada relação contratual, porque da interpretação, né, desses fatos é que o juiz constrói a norma. Veja que no exemplo que eu reportei da professora, foi do fato de chegar na sala de aula e reclamar do atraso no pagamento da mensalidade pela escola aos alunos, às crianças, que se permite a construção de uma regra de direito. Né? Não pode. Aqui nós temos como dever no contrato de trabalho daquela professora, está lá escrito implicitamente pela boa-fé, você não tem o direito de reclamar da escola com os alunos, de falar de atraso de salário com os alunos, embora essa regra não esteja lá construída nem no contrato individual de trabalho, nem esteja construída, né, não esteja criada na norma legal expressamente assim. Mas a partir do fato e da inferição de boa-fé, você pode construir, né, esse dever e do inadimplemento dessa obrigação, você extrair consequências jurídicas que na situação fática, a consequência jurídica que se pedia que aplicasse era legitimar uma falta grave que foi aplicada. Então essa fonte normativa e fática, analisada à luz do caso concreto, ela não pode desprezar as características, tanto do fato quanto das pessoas que estão inseridas naquela circunstância. E a aferição das pessoas, você vai verificar
condição intelectiva dos sujeitos. Então não dá para você fazer a análise em casos de determinadas categorias profissionais, né? Você tem trabalhadores braçais, tem trabalhadores que têm um nível intelectivo maior, isso aqui sem a gente fazer nenhuma discriminação, nem nenhuma análise pejorativa, né? Mas tem pessoas que têm um nível de discernimento menor do que outras, né? Você tem trabalhadores comuns, você tem altos empregados. Então, os deveres, por exemplo, de confiança que advêm para os altos empregados não podem ser analisados em relação à raia miúda, os empregados comuns, os empregados da linha de fábrica. Então, cada situação concreta, né, cada sujeito, a depender das características que ele tem, da função que ele desenvolva no contrato, né, pode dar ensejo a, numa interpretação à luz da boa-fé objetiva, construir-se direitos aí, e obrigações diferenciadas. Aí nós temos alguns deveres anexos ou laterais aqui que se manifestam como mais habituais no que diz respeito ao contrato de trabalho. O primeiro que eu reporto é o dever de cuidado, previdência, proteção e segurança, que são agrupados porque tem uma mesma natureza jurídica. Quando você fala em cuidado, previdência e segurança, você fala tanto em relação à pessoa quanto ao patrimônio. E você fala tanto em relação à pessoa do trabalhador, como à pessoa do empregador, e tanto em relação ao patrimônio do empregado, quanto ao patrimônio do empregador, né? E aí nós temos alguns exemplos que, volta e meia, a gente colhe nos processos judiciais e que são deveres que muitas vezes são desprezados como fundamentação para determinadas situações jurídicas, principalmente situações jurídicas ligadas à responsabilidade civil, né? Exemplo, em relação ao dever de segurança, me parece que todo contrato de trabalho tem uma cláusula implícita de segurança com relação à incolumidade física e psíquica do trabalhador. Que isso não precisa estar explicitado em nenhum contrato individual de trabalho, porque deflui, né, da própria natureza do contrato, e tudo que eu disse a vocês, da própria condição humana do trabalhador. Então, é óbvio que o empregador, no desenvolvimento da sua atividade empresarial, ele tem que fazer de tudo para preservar a incolumidade física e psíquica do trabalhador. E nós não precisamos quebrar muito a cabeça para saber o que é que ele tem que fazer para preservar essa incolumidade física ou psíquica. Nós temos aí distintas normas regulamentadoras do trabalho que esmiuçam várias situações de proteção e prevenção a acidentes e doenças ocupacionais. Basta que elas sejam cumpridas, né? E o cumprimento, como é um dever anexo, um dever incorporado ao conteúdo do contrato de trabalho a partir do princípio da boa-fé objetiva, se você tem uma situação de manifestação de doença ocupacional, acidente de trabalho, numa relação contratual, né? Numa relação contratual, e na relação contratual, havendo o dano, né? Presume-se que o dano foi causado por quebra desse dever de segurança, porque é a dinâmica, né, do ilícito subjetivo. Nós esqueci de falar isso, mas nós temos bem claro isso no nosso ordenamento jurídico. O ilícito subjetivo, ele pode ser contratual ou extracontratual. E qual é a diferença principal entre um e outro? É a questão da inversão do ônus da prova quando manifesta o dano. Se a responsabilidade é extracontratual, havendo dano, o lesado tem que provar, além do dano, né, a conduta antijurídica ou a conduta ilícita culposa. Mas se a responsabilidade, se nós estamos tratando de uma relação contratual e advém um dano, né, basta se prove o dano, porque se presume que aquele dano foi criado em razão da ruptura por um dos contratantes, né, de deveres inerentes ao contrato, por isso que o dano adveio. Então, na relação de trabalho, eu vejo com muita clareza que nós analisamos a responsabilidade subjetiva do trabalhador, esqueça o objetivo, estamos falando da subjetiva, a partir das regras da responsabilidade contratual. E se é contratual, e se nós temos deveres de segurança anexos ao contrato de trabalho, e ao dano manifesto nos autos, quem tem que provar que cumpriu as regras de segurança e de proteção é o empregador. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. E tem porque ele tem que provar que ele cumpre o dever de segurança, e ele tem que provar que ele cumpre as regras de proteção que são explicitadas aí para aquela sua atividade empresarial, certo? Então, e esse dever de segurança é um dever construído a partir da regra de boa-fé.
Mas há um dever de segurança também em relação à pessoa do trabalhador, que não se restringe à pessoa do trabalhador. Nós temos também, né, esse dever de cuidado em relação à pessoa do empregador. Certo? Então, é preciso que o trabalhador, por exemplo, se no exercício da atividade laboral, ele verifica alguma situação que pode causar risco, né, à incolumidade física dos colegas de trabalho do empregador. Temos aqui um representante de postos de gasolina, verificam, imagina um frentista de posto que vê com a bomba, está lá vazando, ou entra no hospital de emprego, está lá um vazamento de gás, percebe, tá, e fica caladinho, não diz nada, né? Então ele está vulnerando esse dever de segurança que ele tem em como parte no contrato de trabalho, de alertar para que risco à incolumidade física não seja trazido ao empregador. E que envolve também a segurança e a proteção ao patrimônio, né? E aí nós temos situações que são pouco apresentadas como uma consequência do contrato de trabalho, mas que é muito comum nas relações de consumo, que é em relação aos pertences pessoais, automóveis dos empregados. Imaginemos que o empregado chega para trabalhar e estaciona seu carro no pátio da empresa, né? E quando ele sai do trabalho, o carro foi roubado, né? A situação é idêntica à em que você estaciona seu carro no estacionamento de um shopping e quando volta, o seu carro não está lá, né? Então, se o seu carro está estacionado em função do cumprimento de uma prestação laboral, do contrato de trabalho que foi celebrado. Se o carro for roubado, né, o prejuízo econômico daí advindo, né, é para o empregador, porque ele tem esse dever de segurança. Então, se tem estacionamento, tem que pelo menos ter um mínimo de segurança, porque a situação me parece exatamente idêntica. A mesma coisa em relação a pertences pessoais, né, pertences pessoais do trabalhador em armários e tal, desaparece alguma coisa dentro do armário do empregador, do empregado, né? Esse dever de proteção ao patrimônio é também um dever do empregador, assim como é do empregado em relação ao patrimônio empresarial. Danificar o patrimônio empresarial cria, né, uma obrigação também de ressarcimento, mas essa não precisa nem ser construída pela boa-fé objetiva, porque ela já está expressamente prevista na CLT, quando fala do dano dolosamente causado, etc. Outro dos deveres anexos importantes é o de aviso, esclarecimento e informação. E aí há uma necessidade de autenticidade. É uma postura que não é mais apenas ética, é uma postura que hoje é uma postura jurídica, é exigida pela boa-fé objetiva, é essa de você colocar as cartas na mesa, esclarecer a situação. Então, o empregado, ele deve declarar as enfermidades que ele tenha, as suas deficiências, as alergias que ele tenha e que possam, de algum modo, ser vulnerados no desenvolvimento da relação laboral, não é ficar quietinho, né, com medo de expor sua situação. Se isso pode haver pelo desenvolvimento da sua atividade, pode haver um comprometimento do seu estado de saúde pela atividade laboral que desenvolve. Não é ficar quietinho, omitir, e depois de algum tempo o dano opera e ele vem pedir um ressarcimento de dano que só foi causado porque ele não esclareceu a deficiência de saúde que ele tinha e que foi agravada pelas condições de trabalho. Então, esse dever de informação é importante. Informação também que diz respeito aos meios de segurança e proteção do setor de trabalho. Se o empregado que desenvolve uma atividade técnica, ele percebe uma falha no sistema de segurança da empresa, na atividade produtiva, e falha que ele percebe porque ele é o profissional da área, ele tem habilidade para aquela atividade, ele percebe que tem uma falha de segurança, que aquilo ali pode ser, pode gerar uma situação danosa, futura, ou que está comprometendo o processo produtivo. Então, esse dever de aviso e esclarecimento, ele tem de alertar ao empregador com relação a essa percepção que ele teve face à sua chama o supervisor, chama o chefe e esclarece a situação. Assim como o empregador também o dever de informação em relação aos riscos da atividade econômica, em relação aos direitos que o empregado tem advindos do regulamento interno da empresa, né? Então, esse dever de esclarecimento é um dever construído pela boa-fé. E nos traz esse dever de informação há uma reflexão importante com relação ao direito à mentira por parte do empregado. Porque o dever de informação, ele tem uma limitação. As informações que devem ser oferecidas são aquelas que interessam
ao cumprimento da função social do contrato, ao cumprimento da finalidade econômica do contrato. Então, no formulário de entrevista, em que o empregador pergunta ao empregado qual é o time que ele torce, né? Qual é a sua orientação sexual, né? Qual é a sua religião, em algumas situações até antecedentes criminais, são informações que não são relevantes, né, para o desenvolvimento da relação de trabalho e que, portanto, o empregado não é obrigado a declarar, ou se ele se vê constrangido a declarar, porque está o formulário lá e não pode devolver tudo em branco, que ele pode declarar mentira. Então, se eu quero entrar numa empresa, sou empregado lá, sei que o dono da empresa é torcedor fanático, né, do Vitória, e eu sou Bahia, e eu quero emprego, tá lá, porque a situação é completamente irrelevante para eu trabalhar no mercado, ou numa açougue, ou numa vidraçaria, eu não preciso, né, o meu time do coração é completamente irrelevante. Então, para ganhar um emprego, eu não posso botar lá no formulário que eu sou torcedora do Vitória, mentir descaradamente. E isso depois não pode ser, né, jogado, utilizado como uma violação à boa-fé objetiva, por violação ao dever de informação do empregado, porque a informação é irrelevante. Certo? Então, esse direito à mentira acaba sendo uma modalidade de direito de resistência legítima do empregado, quando a informação que lhe é solicitada, ela é irrelevante. Então, ele pode não responder, se recusar a responder, ou ele pode responder de acordo com o que ele espera, com o que ele acha que o empregador espera de resposta. Então, a questão do credo religioso também é importante, e a gente faz aqui um parêntese em relação a empresas de tendência, né? Tem algumas situações em que a informação com relação à religiosidade do trabalhador ou a sua convicção política, né, ela é importante. Então, imaginemos alguém que venha a ser contratado como professor de religião num colégio católico, né? Então, é óbvio que a informação relativa com a religião que professa é importante. Porque se o colégio é católico e professor de religião, ele tem que ser católico, né? Não vai contratar um evangélico, né, um espírita, para ensinar religião no colégio católico. Por quê aí? Porque a empresa é uma empresa de tendência. Ela tem essa conotação, assim como um partido político, né? Se vai contratar um trabalhador para atuar no cumprimento dessa atividade ideológica, é preciso que ele tenha uma filiação ideológica também. Agora, isso só é legítimo quando a atividade desenvolvida tem intrínseca relação com a tendência ideológica da empresa. Porque se você vai contratar o faxineiro da escola, né, a merendeira da escola, pouco importa se ela é católica, se ela é protestante, se ela é da Umbanda, se ela é espírita, o que é que ela seja. Porque a religiosidade dela é irrelevante para o tipo de atividade que ela vai desenvolver, embora naquela empresa de tendência. Então, em relação aos sindicatos, a mesma coisa. Então, a questão da filiação ao sindicato, né, então, tem pouca relevância quando aquele que vai trabalhar no sindicato não vai desenvolver atividades voltadas para a defesa dos interesses, né, da categoria representada pelo sindicato. Certo? Com relação aos antecedentes criminais, é que a gente tem aí algumas reflexões e há uma divisão na doutrina, pelo menos alguns doutrinadores que tenham lido a respeito do assunto. Porque, a rigor, a pessoa que pratica um crime e ela cumpre pena, ela já cumpriu a sanção prevista para o Estado para aquele ato criminoso que foi praticado. De modo que ela dá conhecimento ao empregador dos seus antecedentes criminais, pode ser irrelevante, né, em distintas situações, porque a pena que ela tinha já foi cumprida. Senão nós estaríamos aqui admitindo que todos os ex-presidiários perderiam a condição de ser recontratados, de ressocialização, de reinserção no mercado de trabalho. Nós temos que tratar algumas categorias que a lei prevê essa exigência. Com relação ao empregado doméstico, prevê, né, a entrega de antecedentes criminais. Em relação a vigilantes, também antecedentes criminais. E aí há algumas discussões, né, por parte de alguns doutrinadores com relação à própria legitimidade da legislação, né, em que medida
não estaria atuando no sentido da discriminação. Eu, particularmente, não entendo assim. Acho que algumas atividades, né, precisam realmente, né, no caso, principalmente de vigilante, né, por mais que ela tenha cumprido a pena, e aí a questão da interpretação da regra, né, se cumpriu pena por furto, mão armada, etc., etc., me parece que a situação pode ser, a princípio, incompatível com a atividade que vai desenvolver, né? Mas a discussão é uma questão meio delicada e dramática, porque, a rigor, cumprida a pena, a pessoa já pagou pelo seu ato criminoso, certo? Dever de prestação de contas. Com relação a esse dever anexo de prestação de contas, nós não estamos falando aqui daqueles deveres de prestação de contas que são inerentes à própria atividade. Nós não estamos falando de dever de prestação de conta em relação ao vendedor, né, contrato de trabalho em geral, representante comercial, aquele que trabalha como caixa, bancário, caixa de supermercado, porque é um dever que é inerente à própria atividade, mas nós vamos mais além. Dever de prestação de contas em outras atividades profissionais e que advém desse zelo com o que é do outro, de prestar contas com o que é do outro, dar satisfação que é do outro, mostrar, né, autenticidade, mostrar lealdade. E a gente pode colher isso no próprio nosso dia a dia. Aí volto ao exemplo da empregada doméstica, né? Eu mesmo tenho minha empregada, é uma pessoa muito simples, uma menina do interior, quando era criança trabalhou em olaria e tal, mas é interessante, quando eu estava preparando essa aula, quando eu falei de dever de prestação de contas, foi o exemplo que me reportou, né? Então, em nenhum momento eu cheguei para a Leninha, no momento da contratação de trabalho, e disse assim, olha, eu gosto que tudo meu preste contas de tudo e tal. E no dia a dia da atividade doméstica, a gente deixa lá R$10, R$20, ó, compra o pão, compra o que está faltando e tal, né? E é interessante como essa menina, e hoje ela já está comigo já, desde que eu mudei para Salvador, há 2 anos. Hoje, fazendo essa aula, que eu fiz a interpretação de o quanto ela é leal e quanto ela cumpre com o seu dever, né, de prestação de contas. Porque se eu deixar lá R$5 para ela comprar um pão, né, quanto for, ela sempre traz a notinha. Tem uma cestinha lá em casa, ele bota o troco e toda vez está lá a notinha. Vai no mercado, se ela vai na feirinha, ela traz uma anotação do próprio feirante lá, que eles fazem anotação no papelzinho lá, do que comprou, mas ela deixa lá. Então, é uma forma, vejam como independe da condição, né, econômica da pessoa, de formação profissional, né, e é uma postura que adota, que é uma postura que está em perfeita consonância com a boa fé. Ela não é vendedora, ela não faz parte da função empregada doméstica, prestação de contas, mas ela recebe dinheiro, ela se sente obrigada, e é realmente uma obrigação inerente ao contrato de trabalho, né, qualquer contrato de trabalho. Se o empregado for cuidar de interesses econômicos do empregador, né, então ele tem que prestar contas daqueles interesses econômicos que foram prestados, ainda que sua atividade profissional não seja essencialmente esta de cuidar de interesses econômicos, mas se precisou realizar esses interesses econômicos, a prestação de contas aí é inerente, independentemente de uma cobrança por parte do empregador, porque é um dever implícito, é um dever que não precisa dizer. Outra questão, o dever de lealdade, cooperação e colaboração, né, que tem aí muito a ver, muita ligação com o dever de esclarecimento e informação, embora tenha algumas nuances diferentes. Então, essa lealdade e a probidade a gente tira a partir de distintos exemplos. Por exemplo, empregado em licença médica, ainda que a legislação não dissesse de modo expresso, como diz, empregado em licença médica, né, como eles falam, encostado pelo INSS, não pode trabalhar para outrem, porque se está de licença médica, porque está recuperando a sua, então, a lealdade diz que ele deve aproveitar o tempo da licença para recuperar a sua rigidez física para retornar ao posto de trabalho. Empregado em férias não pode conseguir nas férias um outro emprego. Só se admite que ele trabalhe, se ele tem 2 empregos, tira férias em um, que ele continue a trabalhar naquele outro qual ele não tirou férias. Mas aproveitar o período de férias para conseguir fazer um bico para trabalhar para outrem, né? Está na legislação, né? A vedação, mas ainda que não tivesse na legislação, é um dever, né, inerente a essa postura de lealdade característica do contrato de trabalho. Comunicar problemas em relação a instalações de matérias-primas também, além do dever de informação, o dever de lealdade, demonstra o comprometimento com os interesses econômicos do empresário. Faltas injustificadas à empresa, e a indisponibilidade para
ajudar em momentos em que há necessidade de ajuda, né, auxílios inadiáveis. Isso a gente pode figurar 2 exemplos. Situações excepcionais na empresa, em que para atender um determinado fornecedor surgiu extraordinariamente uma necessidade de horas extras por determinada categoria. Né? Foi uma coisa excepcional, não é uma coisa do dia a dia, da normalidade, mas aquela situação precisa de um esforço maior. Então, a negativa de trabalhar nessa jornada extraordinária, apesar de exaustiva, apesar de não exigível legalmente, mas acaba sendo uma decorrência desse dever de colaboração. Imaginemos uma determinada empresa em que tem uma enchente, uma padaria, né? Aí os empregados estão trabalhando e vem a enchente, né? Então me parece que faz parte desse dever de colaboração. Por exemplo, se os empregados, antes de sair, puder botar, né, algumas coisas no alto para poder evitar a perda, né? Então que isso é uma consequência, não precisa estar explícito lá no contrato de trabalho, é sua obrigação. Se tiver uma situação de urgência, evitar perda patrimonial, ajudar, né? Então, isso não precisa estar explícito, isso é uma decorrência desse dever de colaboração, né, em relação ao contrato de trabalho. E, com relação à questão da lealdade, eu tenho assim, dois exemplos que são da realidade, 2 exemplos que me parecem evidentes de lesão à lealdade e que foram julgados recentemente, embora não tenha sido reconhecido abuso de direito, no outro não. O primeiro exemplo foi um caso de um desfalque havido numa agência bancária. Houve um desfalque numa agência bancária, mas desfalque que foi praticado por uma empregada terceirizada. Então, uma empresa, ela tinha conta na agência bancária. E essa empresa era terceirizada também na agência bancária. E essa empregada dessa terceirizada, não sei lá como, ela conseguiu dar um desfalque na agência bancária, e um desfalque até substancial, foi coisa assim de 1 milhão. Né? Quando descobriu, tinha 1 milhão de rombo nas contas dessa empresa terceirizada, que tinha conta nessa agência bancária. E se descobriu que foi essa empregada. E, obviamente, o banco teve que ressarcir, né, a defesa fala nesse sentido, teve que ressarcir essa vultosa quantia à empresa, que ela era cliente da agência, e o dinheiro, né, foi subtraído por saques e tal na conta e ressarciu. E o que aconteceu? Os empregados da agência bancária, era uma pequena agência bancária, foi feito um inquérito administrativo para apurar uma suspeita participação dos empregados nesse desfalque, e não se chegou a uma conclusão relacionada a isso. E, imediatamente após o desfalque, concluído esse inquérito, todos os empregados da agência bancária foram dispensados. Numa pequena cidade do interior, que todo mundo soube do desfalque, até pelo valor expressivo, e, ato subsequente, todo mundo soube da dispensa desse grupo de empregados. Qual a ilação lógica, né, que a gente que está de fora tira de uma circunstância dessa? Os empregados foram dispensados porque estavam envolvidos ou com suspeita de envolvimento no desfalque. Essa não é a ilação lógica que a gente tira da situação. Né? Então, agora vamos analisar a situação do contrato de trabalho. A empresa, né, a agência bancária, não tinha certeza com relação ao envolvimento dos empregados naquele desfalque, que foi substancial, certo? Mas podia ter lá sua suspeita ou tinha preocupações, né, relevantes, vamos dizer que são preocupações relevantes, de que algum deles estivesse envolvido e se continuasse trabalhando, mais adiante poderia ter outra situação dessa. Afinal de contas, a confiança é um elemento inerente ao contrato de trabalho, certo? Então, o direito à dispensa imotivada dos empregados com pagamento de todos os direitos trabalhistas nada mais foi do que a utilização pela empresa de um legítimo direito potestativo de dispensa. Concordam comigo? Mas vamos ver, né, as consequências do exercício desse direito na esfera jurídica dos empregados. Vou lá de cá da história agora. Eu sou empregado, fui colocado para fora, logo após um desfalque, fez um inquérito, não apurou nada, botou para fora, e todo mundo na cidade, né, sabe que eu fui colocado para fora nessa situação, e está todo mundo suspeitando, e isso é evidente, de que estou inserido no desfalque. São situações de ponderação, que são
difíceis na situação prática, né, de aferição pelo magistrado. Em que medida essa dispensa tão coladinha com a situação do desfalque não pode ter sido uma vulneração à lealdade e a essa confiança inerente ao contrato de trabalho. Mas, felizmente ou infelizmente, a situação foi melhor resolvida por uma prova apresentada pela própria empresa. Por quê? Quando foi dar o aviso prévio dos empregados, colocou exatamente assim, se você me lembra exatamente os termos. Avisa fulano de tal, né? Todos receberam o mesmo teor. Que estão, a partir dessa data, o aviso prévio não foi não permitiu-se nem o cumprimento do aviso prévio no trabalho. A partir dessa data estão desligados da empresa, né? Vírgula, por motivo que é do seu conhecimento, né? Então, eu acho que essa expressão, aviso prévio, né, dispensa motivada, por razões que é do seu conhecimento, né, é uma revelação, né, de que quis deixar, né, explícito, pelo menos para o empregado, que tinha uma suspeita de participação. Não tenho prova, mas estou botando para fora, né, você sabe por quê, né? Então, nessa situação, esse processo eu fui incumbida de relatar, eu entendi que a situação aí era de abuso do direito, embora direito potestativo legítimo, mas toda a circunstância fática em que se operou a dispensa, né, a intrínseca relação temporal entre a dispensa e isso, os reflexos que teve na sociedade, teve prova testemunhal a respeito disso, pessoas da cidade que vieram depois dizendo, então não soube do desfalque, do pessoal que foi posto para fora e com suspeita de participação no desfalque. E a gota d'água me pareceu que foi essa expressão utilizada no aviso prévio, que era completamente desnecessária e agravada pela resistência da agência bancária, do banco, né, de trazer aos autos o inquérito para apuração do desfalque. Eles não trouxeram, apesar de obrigados a fazê-lo pelo juiz, não trouxeram. Então são elementos fáticos e probatórios, né, que permitem, né, você qualificar a dispensa, apesar de exercício de um direito potestativo, legitimado pela CLT, pelo empregador, mas haja vista essa lesão da confiança, essa lesão da lealdade, que pode ser sim qualificado como abusivo. E aí a solução dada ao abuso foi o pagamento de indenização por danos morais, né? E outro caso também, que aí eu entendi como de abuso de direito, mas aí nessa situação o entendimento da turma não foi no mesmo sentido, e a gente tem que respeitar, porque é aí que está, né, o delicado, o importante danado do abuso de direito, é que é a regra do caso concreto, né, a norma criada a partir do caso concreto e da leitura que o juízo faz do caso concreto. A leitura que eu fiz, eu vou reportar a leitura que eu fiz do caso concreto, embora nesse caso aí não tenha prevalecido esse entendimento. Aí foi um empregado que era membro da CIPA. Ele foi eleito membro da CIPA e ficou o período do mandato como membro da CIPA, e nós temos aí a estabilidade decorrente, né, de um ano após o fim do mandato. Então ele estava no curso dessa estabilidade quando ele foi dispensado. E quando ele foi dispensado, ele entrou com reclamação trabalhista dizendo que queria a reintegração dele, porque ainda faltavam 6 meses para completar o fim do mandato, o fim da estabilidade dele e tal. Inclusive porque ele declarou isso na reclamação trabalhista, que ele tinha interesse em concorrer para a eleição da CIPA no próximo mandato, né? Que seria antes do término da estabilidade dele, seria aberta uma nova eleição da CIPA, e ele tinha interesse em tornar a concorrer. Por isso que ele queria a reintegração, e não a indenização do período que faltava. Ele queria a reintegração, porque ele voltando à empresa, ele poderia concorrer e ganhar novamente, depois pegar até uma outra estabilidade, que é um direito legítimo dele. Se ele vai ser eleito ou não é outra história. Agora, o concorrer, se ainda estiver em curso de contrato de trabalho, me parece que é um direito, para mim, com a interpretação que eu fiz, um direito legítimo dele. Aí ele conseguiu uma tutela antecipada e o juiz determinou a reintegração dele à empresa. E parece assim que o final da estabilidade dele, se eu me recordo, era no mês de outubro. E o mês em que tradicionalmente a empresa faz a eleição da CIPA é o mês de agosto. Agosto ela convoca, em setembro tem as eleições. E aí o que foi que essa empresa fez? Ela retardou a eleição da CIPA.
Ele foi reintegrado, né? Reintegrou, não convocou as eleições em agosto, não fez eleições em setembro, né? Chegou em outubro, cumpriu a estabilidade dele, em novembro colocou ele para fora, e em janeiro ela abriu, convocou as eleições e fez novamente as eleições para si. A ANR é clara, né, quando fala, né, não lembro o número da ANR. É 5. É a 5, que fala claramente da obrigação do empregador fazer tempestivamente, até, se não me engano, 60 dias, não é isso? Antes do término do mandato da CIPA, ele tem que convocar as novas eleições. E ele retardou. E o preposto na audiência, vem cá, quando é que é feita a eleição da CIPA? Normalmente é em setembro. E esse mês, por que não foi? Teve um problema, deu desculpa lá qualquer, né? Não disse, não convoquei, porque não queria que ele concorresse. Mas eu entendi que a situação era explícita em relação a abuso do direito potestativo de dispensa. Porque ilicitude é evidente em relação a não convocar a eleição, aí não é nem abuso de direito, aí é ilicitude. Ao não convocar a eleição, ia ter dispensado ele, antes do fim da estabilidade. Mas essa ilicitude relacionada à dispensa antes do fim da estabilidade, ela foi consertada com a tutela antecipada que reintegrou. Né? Mas a ilicitude da convocação da eleição ficou lá, está evidente. Né? A dispensa, posteriormente ao fim da reintegração, a rigor, ela é legítima. Ela não é, ela é legítima. Terminou o fim da estabilidade, cumpriu a decisão antecipada, então a despedida dele em novembro, ela é legítima, direito potestativo, não tinha mais estabilidade. Mas ele não tinha mais estabilidade porque um ato ilícito da própria empresa frustrou que ele se candidatasse, né, à eleição, porque ele teria a estabilidade, pelo menos, durante o período, a partir do momento que ele se candidatasse, ele tinha. Se ele não fosse eleito, ele perdia ser dispensado, certo? E aí o grande problema, me pareceu, desse processo, foi que a solução para o abuso do direito foi apresentada pelo reclamante de forma taxativa. E no abuso do direito nós vimos isso, né? Do ato ilícito não advém apenas efeito indenizante. Nós temos outros efeitos, outras soluções jurídicas, que é uma cláusula aberta, que podem ser apresentadas pelo próprio magistrado. Na situação aí, o efeito pretendido pelo reclamante foi pura e simplesmente dano moral. Né? E aí, né, a questão do dano moral, pela sua subjetividade, há um certo incômodo, né, em algumas situações, ao reconhecimento desse dano moral. Né? Você tem, eu vejo com muita clareza o dano moral com lesão ao direito à personalidade. E dentre os direitos à personalidade, eu vejo com muita clareza o direito à associação. E esse direito à associação pode ser estendido à questão de você concorrer a uma eleição, né? Mas isso dá margem à interpretação. Essa foi a leitura que eu fiz. Para procurar a indenização dano moral, eu tinha que procurar qual o direito personalíssimo vulnerado. E eu encontrei esse direito personalíssimo vulnerado. Ele tinha o direito a concorrer? Tinha, porque ele estava no curso do contrato. Se a eleição fosse aberta no curso do contrato, ninguém poderia impedir de concorrer. Então, o abuso do direito foi no tentar impedir ele a concorrer à eleição. Porque o resultado dessa eleição é aquela coisa, a perda da chance, uma autêntica situação de perda de chance. Ele perdeu a chance de concorrer. Se ele concorre e ganha, ele tinha aí mais um ano de estabilidade, né? 2 anos de estabilidade, um ano do mandato, mais um ano depois, né? Então perdeu, mas ninguém sabe se ele concorrendo ele ia ganhar, até porque a eleição passada ele perdeu. Mas isso é uma coisa incerta, porque você tem certeza da perda da chance, mas do resultado você não tem. Ela é incerta, ele podia retomar pau de novo, não ser eleito como ele não foi na eleição passada. Mas se ele fosse eleito, ele tinha 2 anos de estabilidade. Então, a solução, aí o reclamante fechou quando ele pediu só dano moral. Então, me parece aí que se o pedido fosse, né, de indenização material ou de recomposição dele ao contrato, né, para concorrer a essa, então há distintas soluções jurídicas que podem ser apresentadas. A que me parece ser o mais adequada à situação, se eu fosse pedir, se eu fosse advogar, o juiz está limitado ao pedido. Eu entendi que havia dano moral, porque entendo que, efetivamente, houve uma lesão ao direito à associação. Mas aí também poderia dar ensejo a um pedido de dano material, correspondente aos ganhos que foram frustrados, na perda da chance. Então, o dano aí a ser pedido era a perda da chance. Porque aí você poderia estimar
um salário que poderia não ser o do todo o período da estabilidade, mas vendo que ele tinha 50% de chance de eu não ir, você estabelecer remuneração aí de pelo menos 1 ano de relação de trabalho como um dano material indenizável. Então vejam como uma situação como essa pode dar abertura a distintas soluções. E se o juízo, na tutela antecipada, tivesse, porque quando na análise da tutela antecipada do processo, depois que reintegrou, o reclamante pediu também que fosse dado a ele o direito de se inscrever. E o juiz analisou que não cabia análise da tutela antecipada naquele momento, porque não tinha ainda elementos seguros com relação a quando vai ser a eleição da CIPA. Não tinha ainda, mas poderia vir a usar esses elementos. Né? Então, essa solução para abuso do direito poderia ser uma solução, inclusive, de evitar o dano potencial, sem precisar falar em indenização por dano moral nem material. Se tivesse conselho a tutela antecipada, voltar ao trabalho e poder concorrer, abre a eleição e deixa de concorrer. O resultado vamos ver depois, entendeu? Nós não teríamos. Aí vejam como soluções se apresentam que não precisam ser necessariamente de desembolso pecuniário de altos valores pela empresa. Né? Apenas recompor a situação, né, abusiva, como ela deveria ser. Não. E aí saía todo mundo numa boa, ele concorria, ganhava ou perdia, e a empresa não tinha que desembolsar, né, alguma quantia relacionada ao dano moral. Né? De modo que esse foi o meu entendimento e tal, mas não foi o entendimento que prevaleceu, se entendeu que a situação não implicava em abuso do direito, né, por conta de o empregador estar no legítimo exercício do seu direito potestativo de dispensa. Concordo, né, apenas discordo com relação a que esse exercício do direito foi abusivo, ultrapassou um pouco a sua função axiológica. Né? E, por fim, apenas para a gente dar uma pausazinha, que estou vendo que está bem avançado o horário, dá um intervalozinho, completando essa questão dos deveres laterais, para depois a gente entrar especificamente nas modalidades de abuso do direito. Nós temos o dever de omissão e de segredo, que é a questão dos sigilos, né? Sigilos tanto em relação aos segredos da empresa, como sigilos em relação a condições pessoais do empregado e do empregador, né? Voltam para o exemplo da empregada doméstica, porque são relações simples, mas que extravasam deveres riquíssimos, implícitos, né? Você não precisa consignar em nenhum contrato de trabalho doméstico que a empregada não pode sair da sua casa, ir para a padaria, contar que você na noite passada brigou com seu marido e quebrou o maior pau dentro de casa, entendeu? Então, isso não precisa estar consignado, isso é implícito. É uma regra de conduta, uma regra de respeito, né, a outro, de lealdade também, de sigilo, que é inerente ao contrato de trabalho. Né, e que, portanto, quando vulnerado, pode dar ensejo à caracterização do abuso do direito. E o terceiro papel cumprido pela boa-fé subjetiva é exatamente de limitação ao exercício de direitos subjetivos. E nessa limitação de direitos subjetivos é que nós vamos ver as distintas manifestações do abuso do direito, e depois do rápido comercial, que a gente vai dar, né? Videoconferência tem comercial para o pessoal do interior.